A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Grande alegria, passaremos a ficar juntos a partir de agora na edição de hoje da nossa Entrevista do Dia. É o espaço do telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha e da região em pauta, aqui na minha, na tua, na nossa TV. A TV Serra é a TV da comunidade de Farroupilha e da região, porque nossa gente se vê por aqui. A Entrevista do Dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também da CSG Pedágio Eletrônico. Vem cá, qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Acesse www.csg.com.br e confira a forma que mais combina com você. A nossa programação é a Entrevista do Dia aqui nos canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube da TV Serra, tem o nosso Instagram também para você nos acompanhar, ainda tem o nosso site www.tvserra.tv, ali no site tem os conteúdos do dia e também tem um streaming com a programação ao vivo, direta, 24 horas totalmente gratuito. E ainda tem um aplicativo da TV Serra. Vai na loja de aplicativos do teu celular, baixe gratuitamente o aplicativo TV Serra Farroupilha e tenha a nossa programação também 24 horas na palma da sua mão. A gente faz tudo para estar sempre junto de você. Gente, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui na nossa entrevista do dia é um assunto muito importante. Prestem atenção, eu quero aprender também. Nós vamos falar sobre um assunto que preocupa cada vez mais as autoridades e também a sociedade. A pergunta provocativa: por que está aumentando cada vez mais o número, os casos de doenças psiquiátricas? A gente tem muitos problemas de estresse, as pessoas estão esgotadas, estressadas, outros distúrbios também, enfim, as pessoas estão cada vez mais doentes. Por quê? Se nós temos praticamente tudo e ao mesmo tempo, a qualquer momento, tudo do todo na mesma hora. Bom, nós convidamos para estar conosco aqui nos estúdios o psiquiatra Yuri Ismael Pedroso de Oliveira, natural de Porto Alegre, mas que tem consultório em Caxias do Sul. Ele vem também para partilhar conosco um pouquinho sobre esta temática. E nós temos cada vez mais que olhar para a nossa saúde mental. O ser humano é um conjunto e a saúde mental ela é fundamental para o equilíbrio, para a qualidade de vida. Yuri, prazer te receber aqui nos estúdios, bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Leandro. E vamos lá então para conversar um pouco a respeito de saúde mental, que eu acho que é cada vez mais relevante o assunto. Verdade, né? Eu tenho te acompanhado muito nos vídeos também, pelas redes sociais, e por isso que nasce essa história do programa, esta proposta do programa. Mas eu quero te provocar de saída. Por que está aumentando cada vez mais o número de pessoas que estão com doenças psiquiátricas? Temos uma resposta ou respostas para isso? Olha, Leandro, eu acho que é uma pergunta bem importante. Nós temos vários estudos científicos, né,
que já nos demonstram, né, que a prevalência de doenças mentais tem aumentado cada vez mais, né? Então, mais de 10% da população mundial provavelmente sofre de algum tipo de doença mental hoje em dia, né? A depressão, por exemplo, o transtorno depressivo é a patologia que mais afasta as pessoas do trabalho hoje em dia, né? Então não é pouca coisa. A depressão é a que lidera? A depressão é a que lidera, né? Junto com o esgotamento, com os transtornos de ansiedade, né? São os transtornos mais prevalentes, vamos dizer assim, né? Eu acredito que não há uma resposta simples, né? Não é uma única resposta para essa pergunta, mas a gente tem alguns sinais, né? E a principal evidência vai sempre na direção do estilo de vida atual, né? A quantidade de informação que a gente recebe todo dia, as próprias redes sociais, né? A quantidade de estresse diário nessas informações que a gente é submetido, as comparações que surgem. Eu trabalho muito com o público de adolescentes, então a gente vê isso nas escolas, a forma como a tecnologia é utilizada hoje em dia, me parece que é um ponto principal e chave nesse processo de adoecimento da população. Certo. Então, é a questão, o estilo de vida. Se a gente pegar e fizer um recorte há 20, 30 anos, nós tínhamos um estilo de vida. Se a gente pegar 10 anos, é outro estilo de vida. Hoje as pessoas são muito demandadas, parece que falta tempo para tudo. O que está acontecendo? As pessoas estão... É uma pressão que se cria sobre a pessoa? Sem dúvida, né? Porque hoje em dia tu consegue acionar alguém ou entrar em contato com alguém a qualquer momento e de qualquer lugar, né? A velocidade da vida hoje é muito mais rápida do que era, como tu mesmo colocaste, né, há 20 anos atrás. 20, 30 né? anos. Então, essa diferença, a demanda que surge nas pessoas, na rotina das pessoas é diferente, né? E claro, a comparação, o jeito entre a vida do teu vizinho, entre a vida do teu familiar, isso tudo vai gerando, de certa forma, uma certa frustração, muitas vezes, e uma sensação de não estar conseguindo viver aquilo que poderia ser vivido e da forma como deveria ser vivido. Então, claro, e além disso, as questões relacionadas à questão da alimentação, estilos de questão de saúde física mesmo, né? Então, é uma pergunta difícil de ser respondida porque ela envolve muitas questões, né? Mas de um ponto central, a gente responde sim como o estilo de vida atual da população, que tem se acelerado cada vez mais, né? E justamente por essa exposição à questão de informação que vem fruto da própria tecnologia, né? Que isso vem como da própria tecnologia. Recordo-me de um determinado momento, numa palestra na SIC em Caxias do Sul, isso faz algum tempo já, psicanalista Isamitiba, de São Paulo. Ele dizia assim que no século passado, durante todo o período de vida de uma pessoa, a pessoa ia receber uma média de informações, o volume de uma edição do Estado de São Paulo, do jornal O Estado de São Paulo. E diz ele que nesse século a pessoa praticamente recebe o volume de informações de uma edição do jornal num único dia. Então a diferença que se tem, né, doutor? É muita, é gritante. Né? Você é bombardeado. Totalmente, né? E conseguir filtrar isso que chega na gente e não se angustiar com tudo isso é uma tarefa difícil, né? Não é algo fácil, né? Então, a questão, eu penso muito nessa questão da comparação que a gente vai fazendo, como a vida das pessoas fica muito aberta, muitas vezes, a tendência é da gente ir se comparando, né? Sim.
Então, a pessoa está na praia, a pessoa comprou um carro novo, a pessoa, né, fez aquilo que eu sempre quis fazer e eu não estou conseguindo fazer. Então, a gente sempre se coloca numa postura, numa sensação de estar sempre aquém do que a vida está demandando da gente. Isso, sem dúvida nenhuma, vai levar a uma frustração, vai levar um aumento da tua ansiedade, uma sensação de infelicidade, muitas vezes, e uma dificuldade da gente conseguir aproveitar aquilo que a gente tem, né, de real no nosso cotidiano. Né? Acredito que o fato da gente crescer, de melhorar, faz parte do ser humano. Mas entre o natural e o excesso tem uma diferença. Como buscar o equilíbrio de tudo isso? Aí a gente entra no papel da saúde mental em si, né? De tentar buscar auxílio, né? Quando a gente ajuda, né? Quando a gente percebe que não está conseguindo dar conta de tudo que a gente precisa, né? E de todo esse processamento mental que muitas vezes se atrapalha, e aí a gente vai para a questão dos sintomas, né? Então, eu costumo falar muito para os meus pacientes, assim, né? Quando a gente começa a consumir muito açúcar, por exemplo, né? Então vai lá, come muito doce, a vida inteira, são vários anos assim, chega uma hora que o nosso pâncreas começa a reclamar, né? A gente começa a ter uma resistência à insulina e chega um momento que a gente vai desenvolver uma diabetes, por exemplo, né? A nossa cabeça, o nosso cérebro funciona de uma forma muito semelhante. Quanto mais a gente está exposto a momentos de angústia, a momentos de estresse, na nossa rotina, no nosso cotidiano, isso também vai, de alguma forma, sobrecarregando. Né? E chega um momento que vai acabar desenvolvendo sintomas e, eventualmente, processos patológicos, né? Como algum transtorno de ansiedade, como a própria depressão, enfim, né? A forma como cada pessoa vai acabar demonstrando esse processo de adoecimento, ele varia muito, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que vão recorrer à bebida alcoólica, à drogadição, tem pessoas que desenvolvem transtornos de ansiedade, tem pessoas que desenvolvem transtornos depressivos, né? Então, isso tudo vai de acordo com a vida da pessoa, como que ela se formou ao longo da sua vida, né? Mas, de uma forma ou de outra, quando há esse excesso, como tu relembra, isso, de alguma forma, vai, sim, se manifestar através de sintomas e sintomas psiquiátricos, né? E, eventualmente, transtornos patológicos. Né? Até porque o ser humano não tem ser humano um igual do outro, nem os gêmeos não são iguais, né? Então, eu posso me comparar contigo, olhando assim, olha o crescimento dele, olha a profissão dele, mas eu não posso tornar isso uma obsessão para mim. Aí é que está a diferença, né? Total, né? Cada um tem a sua história, né? Sim. Mas a gente se perde nisso, né? É muito, muito fácil, assim, né? A gente se perder, né, na nossa própria história e ficar olhando muito mais para a grama do vizinho do que é mais bonita do que a da gente, né? A tendência é sempre a gente achar isso, né? Sim. Então, a saúde mental, a psicoterapia, não, de uma forma geral, vamos dizer assim, né? A psiquiatria é uma coisa, a parte médica, né, da saúde mental, que corresponde, sim, pela parte dos diagnósticos, do tratamento medicamentoso, ela é uma parte importante, mas a parte da psicoterapia, né, da escuta, de poder falar, de tu poder se encontrar isso, muitas vezes com a sua própria história, na frente de outra pessoa, no momento de intimidade, de tu poder expor aquilo que te angustia, né? É muito importante também. Com certeza. Doutor, por que a gente tem pessoas, se eu parar e pensar no meu círculo de amigos e pessoas que eu conheço, eu vou encontrar, acredito que o doutor vai encontrar também, tem pessoas assim que elas têm uma oscilação muito grande. Agora está numa alegria, está tudo certo, está legal, bom, maravilha, não sei o quê. Daqui a pouco a pessoa está para baixo, a pessoa não fala, a gente diz assim, oscilação de humor, a pessoa tem um problema. Por que a pessoa está mudando tanto de uma hora para outra? É normal isso? Não é normal? Olha,
Existem, evidentemente, transtornos, né, que nos remetem a esse tipo de funcionamento, né, como a própria bipolaridade, né, que é, vamos dizer assim, que a gente observa de uma forma mais clara esse tipo de funcionamento, com essa oscilação de humor, né. Mas temos outras, ciclotimia, por exemplo, que é uma oscilação mais leve, não tão intensa, né, do humor, né? Mas quando a gente fala dessas oscilações dentro de um curto período de tempo, né, a gente fala muito mais que o nome técnico disso seria uma labilidade afetiva. Como é que é? Labilidade afetiva. Isso, né? Que a pessoa, né, tá muito bem, tá tranquila, ou às vezes está um pouco mais eufórica, e daqui a pouco fica mais fechada, mais retraída, ou às vezes ela está de uma forma mais calma e daqui a pouco fica mais irritada, né? Sim. Então, essa flutuação de humor de uma forma mais frequente dentro do mesmo dia, né, a gente chama isso de labilidade afetiva. A labilidade afetiva, ela está presente em várias patologias, vamos dizer assim, desde transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, né? Então, aqui a tendência é a gente chamar, isso vem muito no consultório, assim, fulano é bipolar, né? Sim. Mas a bipolaridade, ela é mais intensa e mais dramática, né? De uma forma mais geral, assim, né? Essas flutuações de humor dentro de um curto período de tempo, ela tende a estar mais relacionada a processos de esgotamento, por exemplo, seja no trabalho, seja na rotina, né, na vida pessoal, na vida pessoal, afetiva, daqui a pouco. Conflitos pessoais, né? A própria depressão apresenta muito isso, né? A irritabilidade, ela está muito presente dentro de quadros depressivos, né? A gente observa isso mais intensamente em crianças e adolescentes, né? Então, a depressão, ela se mostra de diversas formas, né? Então, não só o humor deprimido, a pessoa não querer sair de casa, ficar só deitada, mas ao longo de um processo patológico da depressão, a gente vai observando uma série de outras características e entre essas características a labilidade afetiva pode estar presente, né? E o que é essa labilidade afetiva? A labilidade afetiva é justamente isso, né? Uma mudança muito fácil do nosso humor, né? Então, porque quando a gente vê um quadro de bipolaridade, o humor ele não oscila em curtos períodos. Sim. Ou seja, a pessoa fica um mês deprimida e depois vem um período de normalidade, ou depois pode vir um período de hipomania ou mania, sim, que é quando o humor fica mais exaltado, a pessoa, sim, fica mais expansiva, né? E também isso varia, fica 1-2 semanas assim, aí tende a dar uma piorada, né? Então, e a labilidade afetiva já é constante dentro do mesmo dia. Do dia, pode 3-4 comportamentos, né? Exatamente. Sim. Então, de manhã está de um jeito, de tarde já está mais irritado, de noite está mais triste, por exemplo, né? Então, isso tende a ver mais com processos mais de depressão, de cansaço, esgotamento, transtornos de ansiedade, né? Então, e claro, assim, isso é importante da gente falar, né? Porque senão a gente começa a falar, as pessoas ficam se identificando e achando que estão tudo doente. Nem tudo que a pessoa sente é doença, né? A pessoa pode estar um pouco mais sensível, um pouco mais cansada, né? Um pouco mais. Agora, final de ano, por exemplo, dezembro é um mês muito complicado, né? Aquela pressão, final do ano, parece que vai terminar o mundo, né? Parece que vai terminar o mundo, mas não vai. Né? Então, esses momentos, final do ano, por exemplo, dezembro, são semanas assim que as pessoas ficam muito mais sensíveis em função de lutos da vida, né? E ao mesmo tempo se cobrando por coisas que não foram entregues ao longo do ano. Feitas ao longo do ano. E que de alguma forma precisa, né, dar conta até 31 de dezembro. Às 23h59 do dia 31. 31 de dezembro, né? Então, são momentos em que há um maior estresse emocional e que a pessoa tende, sim, como uma forma de tentar dar conta disso, né, de tentar se regular,
através de movimentos do humor, né? O humor, ele serve como um mecanismo defensivo, né? Poder chorar, poder se entristecer é muito importante também. Faz parte do processo. Faz parte. Deve fazer. E para tu dar uma vazão para essa angústia, né? Porque ela precisa sair, né? Quando tu começa, vamos supor assim, tu tá enchendo um copo de estresse, tu chorar, tu se deprimir, não se deprimir, mas tu se entristecer, é uma forma vai esvaziando aquele copo, né? O problema é quando tu fica muito tempo numa depressão, numa tristeza, né? Aí a gente começa a pensar na parte patológica. Mas o humor da gente, ele serve para flutuar, né? Ele precisa flutuar, né? Como uma forma de se regular, de autorregulação da nossa mente. Buscar o tão desejado, mas ao mesmo tempo, muitas vezes difícil, o equilíbrio, né? Que é um desafio. O equilíbrio. Né? O equilíbrio. Nem 8, nem 80, né? Mas, exatamente, né? Sim. E voltando na pergunta do porquê se adoece tanto, né? A forma de vida hoje, né? A forma vamos dizer assim, que a gente escuta e a gente vê na TV, vê nas redes sociais, ela não permite que o ser humano se entristeça muito, né? De alguma forma, isso não é um... Se vende uma imagem de que o ser humano é infalível. Infalível, perfeito. Né? Que tu tem que estar sempre feliz. Aquela coisa, eu tô no Facebook, eu fiz a minha foto, tô aqui sorrindo, tô de bem, mas aquilo representa uma fração de minuto ou um segundo. E como foi o restante do meu dia? Né? Exatamente, né? Quando a gente é mais velho, mais maduro, a gente vai percebendo e de alguma forma a nossa mente ela vai se blindando disso, né? Quanto mais jovem, tá? E por isso a gente vê taxas de suicídio, por exemplo, em adolescentes cada vez maiores, né? Processos depressivos em adolescentes cada vez maiores, prevalências cada vez maiores, a gente fica muito mais suscetível a isso, né? Então, uma das explicações para o aumento desses processos depressivos em adolescentes é isso. Assim, né? O senhor falava, doutor Yuri, de que uma grande característica sua, o senhor atende muito adolescentes, jovens, né? O que está vindo para o consultório? O que os jovens e os adolescentes estão levando para o consultório? Muitas essas questões de ansiedade. Né? Ansiedade. Questão de ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, muita questão de automutilação, como a gente diz, o cutting, né? Isso aparece bastante, né? Além dos transtornos de aprendizagem, né? Que também são outras questões assim que a gente tem muitos estudos hoje da influência das redes sociais durante o processo de aprendizagem e que isso ao longo dos anos isso vai ficando mais claro qual que é a influência disso no desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? Então nós temos toda uma geração nova, né? Que a geração Z, que é a nossa por último agora, né? Que é uma geração que já nasce em questão de meses, já sabe rolar o feed nas telas. É uma geração das telas. É uma geração das telas, né? Conectada. Isso, por um lado, é bom, mas assim, ainda a gente tem muita carência, do ponto de vista científico mesmo, o que isso vai representar para logo adiante, né? Então tem países já, por exemplo, a Espanha, Portugal, por exemplo, que estão já em vias de proibir o uso de redes sociais para menores de 16 anos, por exemplo, né? Então, são países que geralmente têm uma tendência a cuidar, né, ou pelo menos a estar mais atento a essas questões, né? Então, é muito provável que em pouco tempo a gente comece a perceber e começa a dificultar o acesso dessas crianças às redes sociais. Bom, aqui daria um programa, né, mas eu só quero lhe provocar de uma forma resumida os principais perigos das telas na vida de crianças e até a adolescência.
São vários, né? Desde, por exemplo, a questão do próprio processo de alfabetização, de educação mesmo, né? As questões de autorregulação, da frustração, tolerância à frustração, né? Porque a tela, tu tem acesso a tudo a qualquer momento, né? A qualquer hora. A qualquer hora, né? E quando a gente era criança, isso não funcionava dessa forma. Tu tinha que ter um processo de fantasia, né? De simbolização, que a gente diz, né? Então, o faz de conta, né? Hoje em dia, a parte lúdica, a faz de conta fica muito prejudicada. Isso é importante para o desenvolvimento da mente, né? A parte lúdica fica prejudicada quando a tela está ali e tu não precisa fazer isso, né? Então, está pronto. Está pronto. Né? Então, você não precisa construir, né? Não precisa construir, né? Sim. E claro, chegando na questão da adolescência, o bullying, as comparações, né? As questões até graves, né? De suicídio que a gente acompanha, né? As brincadeiras de automutilação, enfim. E a agilidade dessas crianças e adolescentes agilidade e seletividade, né? Não consegue ver um vídeo até o final, é tudo muito rápido. Então, é a questão da própria tolerância à frustração, né? Então, tu vê, a gente vai no restaurante hoje em dia, né? Isso não é uma crítica, né? Porque a gente sabe como é difícil tu ter que conter uma criança, né? Mas o que o pai faz? Pai e mãe entrega o celular, porque é muito mais difícil dizer não. É o melhor remédio para acalmar a criança, né? Claro que isso não é totalmente errado, mas é que, de novo, a gente volta para a questão do equilíbrio, né? O que é preciso, sim, firmar o pé e dizer não, e agora não, né? E o que a gente pode também manejar de outras formas, né? Com certeza. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta na segunda parte e vamos colocar mais em pauta a questão da depressão. É também a depressão chamada de mal do século. O que é a depressão? Como lidar com ela? Depois do intervalo. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico.
Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. Compliance, ele é uma realidade e as pessoas desconhecem o seu efetivo significado. São pessoas, o TI ou advogado, que regulamentam a utilização de determinada situação, por exemplo, um site, ou aquela máquina de cartão, ou a câmera de segurança de trabalho vinculada a uma empresa. Isso vai fazer com que regras, ou seja, quem pode acessar a câmera dentro do emprego, quem pode utilizar a máquina de cartão de crédito, se acontecer uma invasão no site da empresa, o que deve se proteger? Isso é compliance. Regulamentar o uso da ferramenta, regulamentar o uso do computador pelos funcionários. Vai poder acessar um site particular, pode fazer um trabalho durante o seu intervalo utilizando a internet ou o computador da empresa? Isso são regramentos que se colocam no papel e se estabelecem junto com quem efetivamente utiliza a internet, o computador no dia a dia de uma empresa ou mesmo para fins de consumo. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia. Hoje nosso convidado é o psiquiatra Yuri Ismael Pedroso de Oliveira, de Caxias do Sul, está com a gente aqui nos estúdios da TV Serra. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema? Acesse lá www.csg.com.br e confira a forma que mais combinar com você. Doutor Yuri, quero colocar um assunto agora que também aqui a gente conversaria com certeza muito. Eu tenho lido, tenho ouvido e tenho visto também, muito se fala de que a depressão é o mal do século.
O que é a depressão, como ela se instala numa pessoa? Bom, na maioria das vezes, Leandro, a depressão ela vai se instalando de uma forma insidiosa, que a gente diz, né? É muito difícil a gente chegar... Claro que tem casos e casos, né? Mas assim, o que a gente observa de uma forma mais frequente, né? É um processo que vai se instalando aos poucos. Gradativamente, né? A gente pensa sempre que é multifatorial, né? Ou seja, tem uma parte genética e tem uma parte ambiental, né? O complemento das duas é que vai causar o processo, o quadro depressivo, né? Então, é muito difícil a gente saber, e isso não quer dizer que uma pessoa que tenha um pai e uma mãe com depressão vá desenvolver o processo depressivo. Mas, de uma forma geral, a gente pensa dessas duas formas, né? Então, como a gente já tinha falado, estilo de vida, estresse, né? Traumas são muito importantes, né? Traumas na infância, na adolescência. Quanto mais jovem o indivíduo mais importante o trauma de todas as ordens, a gente fala, né? Mais importante esse trauma para essa pessoa e mais significativo ele pode ser no processo de adoecimento, por exemplo, né? Então, mas geralmente a gente começa a observar uma irritabilidade de início, alteração no sono, né? É muito comum de aparecer. Trocar a noite pelo dia. Ou às vezes não conseguir dormir mesmo, a insônia é muito presente, né? Então, por isso, a gente vê assim, pessoas que estão há muito tempo dormindo mal, né? E às vezes até se automedicando para dormir, né? E que isso é uma questão importante também, né? Da automedicação, assim, de como isso pode mascarar um processo e até piorar alguns quadros, né? Então, muitos remédios que se utilizam para dormir, utilizados individualmente, eles podem piorar o quadro depressivo. Então, geralmente essas alterações de sono, a irritabilidade, o humor deprimido, que as pessoas têm muita dificuldade em se perceberem mais deprimidas, mais tristes, né? Então, às vezes é aquele achatamento das emoções, não acha graça em mais nada. Às vezes é o que a gente percebe, atividades da rotina que eram prazerosas não são mais, deixam de ser prazerosos, né? A falta de energia é uma coisa bem importante, que é uma queixa também. Em outras palavras, a pessoa não demonstra, não tem mais vontade para nada. Para nada. E quer se isolar. E vai se isolando cada vez mais, né? E se não trata, vai cada vez pior? Vai cada vez pior, né? A tendência é piorar e chegar ao ponto, eu sempre falo, a depressão é uma doença que mata, né? Não é frescura, né? Não é bobagem, né? Acho que isso melhorou muito dos últimos anos para cá, né? Com campanhas e muita gente falando a respeito, né? Mas ainda tem muita resistência das pessoas buscarem ajuda para isso, né? Como se fosse uma fraqueza, né? E é um processo patológico como hipertensão, como diabetes, como, né? É uma doença, né? De estilo de vida, mas que chega a um ponto que há uma alteração química dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, e que essa alteração química que se faz, ela vai potencializando ainda mais sintomas e vai entrando num círculo vicioso que leva, né, a pessoa a desistir da vida. É como um redemoinho. Exatamente. Né? Entra nele, depois para sair... É muito difícil. É muito difícil. Então, precisa de ajuda, né? Muita ajuda, né? Muita ajuda da família, muitas vezes, né? Porque é uma doença que ela afeta todo o seu entorno. Ela não é... A doença mental em si é uma doença que afeta toda a família. Ela empobrece a família financeiramente. A capacidade de trabalho da pessoa se esvai. Assim, a própria capacidade de trabalho da família, ela tende a ir se dificultando também por cuidados dessa pessoa, por dar conta das demandas dessa pessoa que está doente.
Então, é uma doença que vai se alastrando ao longo da família, né? Então, não só o paciente doente, mas a família precisa ter um cuidado também, né? Precisa estar em atenção, vamos dizer assim, né? Então, é uma doença bastante difícil de ser. Quando instalada, e quando num processo já, como a gente diz, já grave, ela é um tratamento mais complicado, né? Então, a importância da gente identificar isso o quanto antes, procurar ajuda o quanto antes e começar um tratamento o quanto antes é muito importante, né? Sim. É claro que tem a questão do tratamento, tem muito da parte medicamentosa, do medicamento. Vamos colocar aqui para as pessoas entenderem. A parte química, que um medicamento é um componente químico, ponto. Com a mistura, enfim. Mas também tem esse outro lado da família, da pessoa. Um só não faz milagre, uma andorinha só não faz verão? Não faz, não. Relembrando que a gente comentou da psicoterapia, né? Então é importante essa pessoa estar em psicoterapia, não só com a medicação, isso é importante. Vários estudos já demonstrando, por exemplo, que o tratamento medicamentoso, o resultado do tratamento, quando combinado psicoterapia e medicação, ele é muito superior ao tratamento só com medicação, por exemplo. Sim. Então, assim, falar, né, se escutar, entender de onde várias dessas questões que te levaram a ficar desse estado, de onde que vem essas questões é muito importante, né? Então, assim, várias coisas que a gente observa no dia a dia, passado é passado, né? Esquece isso, tem coisas que a gente não consegue esquecer. E a gente precisa, muitas vezes, falar muitas vezes para alguém, e aí o ambiente profissional, como um terapeuta, enfim, ele se torna muito importante para a pessoa poder, entre aspas, gastar esse assunto. E aí sim poder se aliviar de todas essas questões. Descarregar, em outras palavras. Descarregar, exatamente, né? E claro, a parte medicamentosa, ela é muito importante, né? E no caso de casos de maior gravidade, né, quando a gente pensa em transtorno depressivo maior grave, a indicação sempre é a utilização de medicamentos, né? E é importante dizer que não é assim, inicia a medicação e... 3 dias está tudo certo. 3 dias está tudo certo. É um processo. É um processo, leva tempo, mas também não é para sempre. Sim. Né? É um período. É um período. É um tratamento que tem início, meio e fim. Né? Então, se inicia o tratamento, espera-se que o paciente fique bem, e o paciente tem que ficar bem, né? Tem que sempre buscar a remissão total dos sintomas, né? Ou seja, ficar perto dos 100%, né, de melhora, né? Para depois de um bom tempo utilizando a medicação, a gente vai retirando o remédio aos poucos, conforme o paciente vai se sustentando bem, né? Certo. Por que a maioria das pessoas que tem algum grau de depressão, a pessoa tem dificuldade ou não quer aceitar que ela tem depressão? É normal isso? É normal. É um comportamento... Autodefesa? É um comportamento negativo, né? Vamos dizer assim, de negatividade, né? Então a pessoa se nega a se mexer, se nega a sair do seu estado, né, do atual de letargia, um estado mais melancólico, né, mais fechado, né? Então, e muitas vezes a pessoa não consegue sozinha buscar ajuda, né? Então a importância da família poder fazer esse movimento de buscar essa pessoa, levar um profissional de saúde mental e ajudar essa pessoa a manter o tratamento, né? Certo. Porque esse comportamento assim mais letárgico, mais negativo em relação à ajuda, isso faz parte do quadro depressivo. Certo. Né? Deixa eu lhe colocar também, o senhor tem um consultório em Caxias, doutor Yuri, que trabalha muito na questão da depressão, no tratamento da depressão refratária, né? Isso, né? Em Caxias... Refratária é que volta, em outras palavras, é isso? A gente tem uma indicação... existem hoje, atualmente, a partir dos últimos 5 anos, a gente tem um tratamento novo para casos de depressão refratária. O que é a depressão refratária? É um caso de depressão que não melhoram depois de 2 esquemas medicamentosos, né? Depois que a gente utiliza 2 esquemas de remédio,
em doses mais altas, por um tempo suficiente, e que a gente observa que o paciente não melhorou. Não evoluiu. Ou melhora um pouco e daqui a pouco já piora. A melhora não se sustenta por muito tempo, ou uma melhora é muito discreta. Então a gente tem indicação de fazer tratamentos mais invasivos, que a gente diz, né? Que é uma nova especialidade da psiquiatria, que é a psiquiatria intervencionista. Dentro da psiquiatria intervencionista, a gente tem a estimulação magnética, que são eletrodos que são colocados em posições do cérebro, que estimulam o cérebro, né, auxiliando o trabalho dos antidepressivos convencionais. E também a acetamina, né, acetamina que a gente diz. Né? O que é acetamina? É uma medicação que já era utilizada antigamente como anestésico. Né? Nos últimos anos se descobriu, na verdade, que ela tem um efeito antidepressivo muito intenso e mais rápido que os antidepressivos convencionais. Então, hoje em dia, ela é liberada, né, pelos órgãos de controle brasileiros e fora do país, né, para esse tipo de tratamento de transtorno depressivo refratário, a depressão bipolar, que muitas vezes é um tipo de depressão mais difícil, né, que é a depressão que está dentro do transtorno de humor bipolar, para estresse pós-traumático, que é um tipo de transtorno de ansiedade que a pessoa fica revivendo traumas que sofreu e que também é muito difícil de tratar algumas vezes. Então, esse tipo de tratamento mais invasivo, a gente diz que é invasivo porque ela precisa ser feito dentro de um local controlado, monitorado por uma equipe. Então, ali em Caxias agora eu estou com a minha clínica específica para esse tipo de tratamento, para esse público de pacientes que já fizeram mais de 2 tipos de tratamento e que não melhoraram. Né? Então, é um tratamento relativamente novo, bastante promissor, né, que a gente observa uma melhora importante desses pacientes. Então, às vezes, pacientes que estão há 20, 30 anos em tratamento e que estão sempre, não conseguem ficar bem, após um tratamento com acetamina, a gente observa uma melhora importante desses quadros, assim, né. Além da estimulação magnética também. Eu acho que a psiquiatria, dentro das especialidades médicas, ela era muito atrasada. Né? Muito pelo próprio preconceito que as pessoas tinham, né? Então, pegava o louco, jogava, entre aspas, né? Jogava dentro do manicômio. As pessoas têm medo de ver isso, têm medo de se deparar com isso. Então, a psiquiatria sempre foi um pouco discriminada nesse sentido. Afastada. E por isso que a gente fala, assim, por várias campanhas da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, entre outras instituições, a gente vê que isso tem mudado. E a psiquiatria tem avançado muito nos últimos anos. Né? Então, e cada vez mais a gente vai ver falar de outras terapias, outras medicações que já estão em fase de estudo e que tendem a ser de forma mais invasivas, algumas vezes, de ter que ser feita em hospitais ou em clínicas especializadas para isso, mas que tem um futuro promissor, eu acho. Né? Com certeza. Bom, doutor, eu preciso concluir, a gente já extrapolou um pouco do espaço também, ficou muita questão para trás, quem sabe numa próxima oportunidade também. Vamos colocar o contato aqui, o endereço completo, contato da clínica. Claro. Como é que é o nome da clínica? A clínica é a Clínica Remind, REMIND, né? E o telefone? O telefone, eu vou... 54? Eu vou ficar te devendo o telefone. A gente vai colocar, vai estar aqui embaixo, bem tranquilo. Tá sobrecarregado, né? Eu vou ficar te devendo o telefone. Mas é ali próximo da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, no edifício W Tower, né, ao lado da Plácido de Castro. O meu consultório é na Plácido de Castro, no edifício 20, e a clínica Remind é do W Tower, na próxima prefeitura. Prefeitura. É tudo perto um do outro. Tudo próximo ali. Obrigado pela presença aqui. Imagina, eu que agradeço.
Obrigado, doutor. Yuri Ismael Pedroso de Oliveira, é o nosso convidado no dia de hoje. Enfim, a gente não falou sobre tudo, mas falamos um pouco sobre essa questão do cuidado, da saúde mental, de buscar o equilíbrio. Não é fácil e a gente não deve julgar uma pessoa que tenha distúrbios mentais, que tenha problemas, que tenha depressão, qualquer coisa nesse sentido, bipolaridade. A pessoa não é assim porque ela quer, é um conjunto de fatores, é o ambiente, é a qualidade de vida, enfim, tem N situações. Então, o que a gente pode fazer é oferecer ajuda ou mostrar caminhos para ajuda. A gente fica por aqui, um forte abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.